reposição de honra. E a gente sabe que isso depende da presidência do tribunal para decidir. Então, eu já vou trabalhar com as pessoas para informar isso, porque nós temos muitos servidores novos. E a VEP, quem trabalha no tribunal, sabe que carrega um piano bem pesado. É a maior vara, e ontem nós conseguimos que ficasse só 30% do efetivo. Hoje, como eles são muito jovens, alguns não vieram, outros estão aí, guerreiros, junto com a gente. Então, só para avaliar o movimento, se sair proposta de greve, eu tenho certeza que no Mirabete não sai. Nós ainda não estamos amadurecendo, estamos começando uma caminhada de conscientização. Concordo com o colega que me antecedeu. A gente precisa ter novas estratégias. A gente é profissional capacitado, consciente. A gente tem condição de fazer essa mudança. E eu entrei no tribunal em 2002, em fevereiro, entrei em greve. Então não é o medo de uma greve, nem de uma luta, porque eu venho da luta do movimento estudantil. A gente, quando está nesse movimento, a gente não para. Então, a minha proposta é: o Fórum de Delegados existe como espaço de discussão. Elegemos companheiros nos fóruns de delegados. Então, a gente tem esse espaço. O nosso delegado no fórum é o nosso mediador. Quando a gente fala que o sindicato não está fazendo nada, nós fazemos parte do sindicato. Então, nós não estamos fazendo nada. Vamos pensar no que a gente fala, tá? O sindicato não é a direção. O sindicato somos nós que estamos aqui nessa luta. Então, nós podemos, e nós nunca enfrentamos essa situação, mas nós podemos mudar desde que a gente tenha consciência, lógica e condições. Então, o cenário ainda está nebuloso, mas ele pode mudar. Então, essa é a minha fala. 30 segundos. Tá? Tem algum encaminhamento? Encaminhamento é propostas de paralisações, como nós estamos fazendo. E isso a gente pode deliberar como no Fórum de Delegados. Ok, obrigado, Vidal. Próximo, Nájila. Próxima, Nájila, depois o Jean. Pessoal, boa tarde. Vou me apresentar novamente. A maioria já me conhece, mas como tem pessoas novas aqui, né? Bom, Assembleia cheia. Meu nome é Nájila, trabalho no STJ e sou delegada sindical. Quero começar minha fala falando sobre a reunião dos delegados sindicais, que nós estamos reunindo quase todos os dias. No primeiro dia a gente tinha poucos delegados, somos 105, estávamos lá mais ou menos 40. Então, se tiver algum delegado sindical aqui, por favor, participe das reuniões e a fala da colega que procure o delegado sindical é muito importante para a gente poder fazer essa mobilização, né, crescer, porque começa pequeno e cresce mesmo. Lá no meu órgão, a maioria já sabe o quanto é difícil a gente fazer mobilização, mas ontem eu trabalhei bastante lá, chamando as pessoas, Jean, Ana Paula também ajudaram, e a gente conseguiu fazer uma reunião com 60 pessoas ali do lado do restaurante, que assim, a gente está comemorando isso, veja bem, a gente poderia comemorar coisas muito maiores, mas o trabalho de formiguinha também é importante. A proposta que a gente traz, quando fala a gente, né, porque eu participo de um grupo, então a proposta que a gente traz para vocês aqui, para vocês avaliarem, que na semana que vem a gente repita os 2 dias de paralisação, quarta e quinta-feira, com uma assembleia avaliativa na quinta-feira, que pode avaliar por uma greve de tempo determinado ou não, a depender de como, né, está a mobilização. E quarta-feira tem um ato. Quero dizer aqui, o que eu disse também na reunião dos delegados sindicais, que a gente não quer fazer disputa de data de greve, data de paralisação. Então, se tiver outras propostas também, desde que não sejam propostas desmobilizantes, né? Porque a gente tem que ir num crescente. Os estados também estão crescendo e a gente tem que crescer todo mundo. Nós somos 120 mil. Então, ao passo que 120 mil é difícil, porque somos muitos, né? Pagar um reajuste é caríssimo, nós também somos muitos para fazer uma greve bem feita, fazer boas paralisações. E vou dizer que quem não puder fazer nada, não, eu não posso fazer nada. Então, por favor, venha pelo menos à Assembleia e participe pelo menos dos atos, né? Que é uma coisa que você pode trabalhar de manhã e vir de tarde, de alguma forma, né? Agora, sobre se a Assembleia hoje deliberar por greve, pode ser que delibere, eu gostaria de deixar o encaminhamento seguinte. Mais uma vez, que se houver greve, que nós elejamos um comando de greve, a sugestão é que sejam 6 pessoas da base, 3 da direção, que esse comando de greve participe da gestão do fundo de greve,
Eu me preocupo muito com essa questão do fundo de greve, porque o meu tribunal tem ponto cortado certo já, sem negociação, né? O ministro Lipargento ele não negocia, então eu tenho essa preocupação. Então que o comando de greve participe da gestão desse fundo e que esse fundo possa ser um pouco mais turbinado. Então, o que nós pensamos é o seguinte, por 3 meses, contribuições pagas, a CUT vá para o fundo de greve, e que se houver outras rubricas, por exemplo, rubricas para festas, porque no passado o sindicato fazia festa de R$500 mil, talvez não faça mais, que essas rubricas também vá para o fundo de greve. Obrigada. Ok, Nájila, o próximo Jean, depois o Arthur. Boa tarde, companheiros e companheiras. Já fico feliz que nessa Assembleia nós temos mais gente do que na Assembleia anterior. Isso já é motivo de comemoração em função das adversidades que nós temos enfrentado no dia a dia. Primeiramente, eu gostaria de dar um panorama dos lugares que eu frequentei ontem e hoje. A Nájila fez um comentário aqui com relação ao STJ, que demonstrou acertado a nossa estratégia de ocupar os locais, independentemente da situação em que eles se encontram atualmente. Então, aqueles locais que nós temos grande dificuldade, é exatamente nesses locais que a gente tem que dar um empenho maior e fazer a cobrança para que os colegas venham participar. Porque, como já foi colocado aqui pela companheira Vidal, o sindicato é uma via de mão dupla. A direção do sindicato, por si só, não consegue encaminhar a greve se a categoria também não responder a esse chamamento. Então, é isso que nós temos que fazer. Transferir também a responsabilidade para os colegas. O que nós temos dito é o seguinte: muitas vezes nós temos enfrentado situações que nunca nós enfrentamos antes. E isso, nesse PCS, ficou mais patente do que nunca. Nós enfrentamos pela primeira vez corte de salário, judicialização da greve, retaliação por parte dos conselhos ligados à magistratura, perseguição por parte das associações de magistrados. Ora, então, diante dessas dificuldades, a gente tem que colocar a responsabilidade para os colegas. Se nós temos dificuldade de fazer uma greve com o peso que ela deveria ter em função da gravidade do momento, pelo menos nós temos que chamar esses colegas para os atos de rua. Porque hoje, se nós não conseguirmos fazer a greve, temos que pelo menos fazer o Supremo acreditar que nós vamos construir a greve. E uma paralisação hoje, com esse contingente de pessoas aqui, já é uma demonstração que assusta. Porque ontem o que nós vimos foi o diretor-geral descer ali, preocupado com o barulho que nós estávamos fazendo. E nós sabemos das dificuldades que foi trazer aqueles colegas ali ontem. Então, o que eu gostaria de colocar para vocês é isso. Nós temos que vir num crescendo, porque nós temos dificuldades reais para construir essa greve. Por isso, eu acho que o mais acertado nesse momento é nós virmos nesse crescendo. Hoje, na Justiça Federal, eu tive a oportunidade, junto com a companheira Renata, que é delegada sindical, de passar em algumas varas, e a vara está fechada e com cartaz, paralisação de 48 horas. E nós sabemos que a Justiça Federal é um lugar extremamente difícil para se trabalhar. Mas quando a gente passa de sala em sala, as pessoas ficam felizes de ver o contato e a relação e a gente fazendo esse tipo de cobrança. Porque muitas vezes os colegas têm dificuldade de participar de uma greve por tempo determinado. Mas podem sim se organizar para destacar um grupo daquela vara, daquele setor, para vir aqui encher a Assembleia e a gente conseguir fazer atos de expressividade, como o que nós fizemos ontem e ganhou matéria de página inteira no Correio Brasiliense. Isso sim é que vai intimidar e vai fazer com que a administração do Supremo resolva o nosso problema. E nós não podemos perder o bonde da história. A despeito das boas notícias que nós temos ouvido recentemente, nós temos que aproveitar esse momento e forçar ainda mais. Por isso eu já vou deixar a seguinte proposta aqui. Na terça-feira, eu acho que nós temos que fazer um grande ato na frente do Palácio do Planalto, ocupando a via pública. É claro que a gente não vai publicar que vai ocupar a via pública, senão o Patamo está lá no outro dia. A gente vai fazer isso com estratégia, vamos chamar, avaliar o momento, porque isso sim dá repercussão. Terça-feira, quarta-feira, o que nós temos que fazer? Infernizar a vida dos senhores deputados na Comissão de Finanças e Tributação mais uma vez. Mas não com 50 pessoas, com 500, com 600 pessoas, para que nós saiamos em todos os veículos de mídia que ficam dentro do Congresso Nacional para que tomem conhecimento da nossa reivindicação. E aí, na quinta-feira, uma paralisação de 24 horas para que nós avaliemos as nossas condições, para aí sim temos uma posição de deflagração por greve por tempo determinado. Eu estou muito feliz com a paralisação de ontem e hoje essa Assembleia é uma demonstração que nós estamos no caminho certo. Próximo, Arthur.
Alô. Boa tarde, pessoal. Eu sou aqui delegado sindical também. Eu estive participei um pouco menos do que outras pessoas, na verdade, do piquete, das coisas aqui. Passei em algumas salas. Eu gostaria de colocar duas coisas aqui. Uma que... Bom, eu tô feliz aqui porque a movimentação de ontem para hoje claramente melhorou bastante. Eu estava preocupado com a questão de se ia ser possível, se realmente a gente ia sentir que dava para fazer greve ou não. Eu aqui estou com a sensação muito melhor que realmente vai dar para a gente crescer isso aqui. Mas eu ainda estou com a sensação que bastante gente ainda está com a sensação que não vai participar. Certo? Que ainda tem muito essa questão do corte de ponto, que o pessoal não está acostumado a ter corte de ponto. E eu acho que isso precisa ser, pelo menos, levado à conscientização ao pessoal de que a situação é essa mesmo e que a gente tem que lutar, senão a gente não vai conseguir nada. Então, eu tenho uma proposta aqui, certo, que é o seguinte. Desculpa, eu não expliquei o ponto de vista ainda. Eu sinto que por causa... Eu vou entrar um pouco na questão das eleições, mas é só para dar o plano de fundo. A minha sensação é que ainda uma grande parte do pessoal ainda está insatisfeito com a questão do resultado das eleições. E a minha ideia aqui não é simplesmente colocar que seja mudado, porque, embora eu sinta que ainda esteja no processo de se resolver, não é isso que eu quero colocar. O que eu quero colocar eu acho que tem bastante gente que pode não estar querendo participar das movimentações, seja greve ou seja mobilizações normais, por conta de considerar que talvez o sindicato que não tenha mudado muita coisa, não tenha mudado a situação, e que talvez o sindicato não vá levar para o caminho que o servidor realmente queira. Então, a minha sugestão que eu coloco aqui é que a Nájila colocou essa sugestão de que tenha esqueci o nome, comitê de greve, esqueci, alguma coisa assim. Comando de greve, obrigado. Tem um comando de greve. 30 segundos. Eu sugiro que esse comando de greve tenha participação tanto da chapa 1 quanto da chapa 2, talvez da chapa 3 também, para o pessoal. Não. Assim, a questão é assim, apenas ter grupos sendo representados. A minha ideia é que todos os servidores se sintam representados pela organização. Não, a minha ideia é apenas que todo mundo possa se sinta representado pela organização da greve. Entendeu? Que nesse comando todo mundo possa se sentir sendo levado adiante por alguém em quem confie. É a sugestão que eu boto para ser apresentada à Assembleia, para ser votada. Então, minha proposição é essa. E, bom, basicamente isso. Então, obrigado por todos. Pessoal, a Sheila, só para registrar, a ampulheta aqui, eu não sei se ela marca 3 minutos, tá? Mas essa ampulheta é para representar a falta de tempo, ou o tempo que a gente ainda tem, pequeno tempo que a gente ainda tem para resolver o nosso problema e para dar um recado para o ministro Aires Brito de que o tempo está se esgotando, tá certo? Então esse é o sentido da ampulheta e não marcar os 3 minutos. Os 3 minutos o Sato está marcando aqui. Pessoal, nós temos inscritos aqui 2, 4, 6 pessoas. Vamos propor aqui, na falação da Sheila, a gente encerrar as inscrições. Nós não estamos dizendo que as inscrições estão encerradas. Durante esses 3 minutos, quem quiser se inscrever, se inscreva. Quando a Sheila terminar os 3 minutos, aí vai estar suspensa as inscrições, ok? Vamos lá, Sheila. Bom, boa tarde, colegas aqui, todos os colegas, companheiros que estão aqui presentes. Eu quero falar, minha fala um pouco específico, por que essa Assembleia aqui hoje nós temos uma participação maior. E eu vou dar nome a essa participação. Eu vou dar nome a algumas pessoas que fizeram isso acontecer, e independente de chapa 1, 2 e 3. Porque essas pessoas estão construindo a luta. Então, eu queria pedir, inclusive, depois uma salva de palmas, ideal que viesse, inclusive, aqui para frente, eu ficasse em pé. Companheiro Maia, lá de Samambaia, que hoje trouxe uma representação, companheiro delegado sindical, fazendo a luta acontecer. Ceilândia hoje, com a participação
participação, o companheiro Nonato, lá em Ceilândia, fez o piquete lá em Ceilândia, delegado sindical. Companheira Bélia, que está aqui de Planaltina, junto com o Nilton, delegada sindical que trouxe Planaltina para cá. Braslândia, companheiro Vicente, esmaltado, companheiro Cristiano. Braslândia não estava vindo e está hoje aqui. Riacho Fundo, companheiro Paulo Henrique, companheira Shirley, que está aqui, trouxe o Riacho Fundo para cá. Justiça Federal, companheiro delegado GG, companheira delegada Renata, que trouxe os servidores para cá, fazendo piquete no seu local de trabalho. Núcleo Bandeirante, Humberto hoje fez o Núcleo Bandeirante junto com os servidores. Grande Humberto, delegado sindical, companheira Nájila, do STJ, junto com o SAP e outros colegas aqui também. Sobradinho, companheira Silvana, o ônibus lotado de Sobradinho, companheira militante. Taguatinga, companheiro Sérgio Ito, companheiro Sérgio Vieira, delegados sindicais que fizeram essa mobilização também. São Sebastião, companheiro Ronald, aplauso. Henrique, Vital Mirabete, Henrique, fazendo papel também, ajudando lá na sede. Léo Fagundes, que ampliou, nós temos vários aqui, companheiro delegado. O Wesley presente ajudou na sede. A sede está com a taquigrafia parada. Os delegados, essa taquigrafia parada. Companheiro, setor de indústria gráfica, 80% parado. Delegado sindical Iveraldo Lobato, participando. Oficiais de justiça firme também pararam a execução, o cumprimento de mandado. Olha, tem outros delegados aqui. Eu acabei dando uma olhada, listando, vendo onde ampliou ou não. E nós temos um conselho de delegados atuante, participativo, que tem que ter um grande buzinaço aqui, apitaço, porque eles estão fazendo a greve acontecer nos seus locais de trabalho. Próximo, companheiro Aldo. Vamos registrar o companheiro Aldo também, delegado sindical. Que eu posso ver daqui, tem alguns delegados e a gente quer fazer o registro de todos. Eu sei que foi a intenção da Sheila, né? E todos os delegados sindicais são muito importantes nessa luta, né? E a gente vai registrando se porventura a gente deixou de citar algum. Vamos lá, companheiro Aldo. Boa tarde a todos. Eu também estou muito contente com esse número de servidores presentes, entendeu? No dia 30 de maio começou, nós servidores estávamos aqui, começamos a fazer análise de quando elaboraríamos um calendário de luta e um calendário de greve. A diretoria do sindicato, desde o dia 30 de maio, tornou bem claro a necessidade da greve. A greve não é um expediente simplesmente opcional. Hoje, depois de 6 anos de congelamento, a greve é necessária, entendeu? E no dia 30 de maio, a diretoria do sindicato propôs construir a greve. Por quê? Se ela propôs construir a greve, porque a nível de negociação, eles que fazem o papel que negociam, sabiam muito bem que a situação estava difícil. E a situação, companheiros, continua difícil, entendeu? O que tem do lado de lá, do executivo, é propostas de rebaixamento. Não tenha dúvida da conversa do Aires Brito com a Dilma, o executivo não sinalizou por aprovar o relatório da forma como o Policarpo propôs. Porque se fosse assim, já tinha votado. O problema é o seguinte, todas as quarta-feiras a gente está lá na CFT, entendeu? E não avança, por quê? Porque o executivo, ele simplesmente não dá uma posição. Então nós temos que ser coerentes. De 30 de maio, tinha poucas pessoas, pedimos para a próxima semana, dia 6. E agora, hoje aqui, estamos com a greve no processo de construção e, é claro, vamos utilizar esse instrumento da forma adequada. Vamos fazer greve sim, vamos construir, vamos dobrar, triplicar o número de servidores na próxima Assembleia. E a minha proposta é de que, na próxima semana, na quarta e na quinta, nós paralisamos de novo 48 horas, fazendo um ato nos modos que nós fizemos ontem, que foi muito bom, propositivo, e na quinta-feira a gente reavalia. Por quê? Porque quinta-feira
Inclusive a gente definindo aqui, quinta-feira já vai estar quase o Brasil todo do judiciário em greve, porque esse é o calendário da FENAJUF, greve por tempo determinado a partir do dia 21. E quarta-feira que vem nós temos um elemento importante. O relatório e o João Dados, que está substituindo o Policarpo, ele já vai estar pronto. Se eles não votarem quarta-feira o relatório de manhã, não tem mais que esperar. Basta, entendeu? Greve por tempo determinado. Não tem essa de vir aqui e construir greve até o final do ano, igual o primeiro companheiro, se o nome dele falou. Esse negócio de construir greve é importante, mas ela tem que ter um lapso temporal. Não dá mais de ficar até 31 de agosto. Tem que ser até 30 de junho, da forma como a diretoria do sindicato sempre colocou. Inclusive, estou pedindo coerência para a diretoria do sindicato para não vir com uma proposta rebaixada que não seja a de fazer a greve por tempo determinado junto com a luta com a FENAJUF, com um calendário nacional e forte. Obrigado. O Eldo usou 3 minutos. O próximo é Inês, depois o André Cubas. Boa tarde, meu nome é Inês, eu trabalho no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, e ontem fizemos uma paralisação lá no TSE, apesar de não ter sido citado aqui, né, na fala da companheira Sheila. Nós conseguimos paralisar 220 pessoas dentro do tribunal. O Brasil todo já sabe disso, inclusive, né? E eu acho que Brasília precisa saber. Não tivemos apoio do sindicato, né? Porque TSE escolheu assim, que fique bem claro isso também. Né? O TSE decidiu fazer essa paralisação antes da proposta que aconteceu semana passada e fez, claro, com o respaldo do sindicato, porque é necessário, mas não teve apoio. As mesas, o som, não teve apoio, tá? Desculpa, Ana Paula, vamos ser claros nas coisas. E Ana Paula esteve lá, ela e o Jean passou lá com a gente, subimos, paramos um teste em campo que estava acontecendo e que tinha a presença de outros TREs. Foi disparado um e-mail que consta no Facebook, nas redes sociais, esse e-mail, pelo instrutor do treinamento. E esse e-mail dispara para os TREs e para os diretórios de partidos políticos, avisando que o teste em campo estava parado, com fotos dos servidores que se encontravam dentro da sala de treinamento, parando o treinamento. Foi isso que aconteceu ontem, logo depois de umas 2h30 mais ou menos em que o treinamento estava parado. Foram enviados 2 seguranças do tribunal e que chegaram ordeiramente, pacificamente, como nós também estávamos, e pediram para que nós nos retirássemos. Nós saímos, mas atrapalhamos. O teste parou. Aconteceu sim, Orlando. 2 seguranças. Tem fotos, inclusive, vamos ser sinceros, né? E aí parou o teste, depois o treinador, inclusive, desceu para dizer do que se tratava o teste, tudo. E com isso nós achamos que realmente conseguimos parar. Estamos buscando um calendário eleitoral, um calendário estratégico, já que a justiça eleitoral esse ano é importante pela eleição, mas todas as outras são importantes, porque somos um judiciário, trabalhamos para a sociedade. Não existe mais ou menos, mas atingir com o calendário eleitoral, eu acho que dá uma certa eficiência ao eleitoral parar. Então eu queria só deixar registrado aqui que o tribunal parou 220 pessoas. Muito bem, companheira. André Cubas, depois o Ademar. Boa tarde. Aqui eu queria o seguinte, dizer assim, boa tarde, guerreiros do judiciário. Porque, olhe bem, o que está acontecendo aqui agora é que aquele executivo ali, na pele de um executor de saia, e com chicote na mão, tá a fim de chicotear o judiciário, de botar vocês de joelho, de botar a vida de vocês assim, bem pior, sabe, há 6 anos, enrolando, enganando. Se esses dirigentes que estão aqui atrás
não tem a coragem de se portar como bananas de pijamas, vamos mostrar para eles que não somos bananas. Terça-feira eu proponho invadir esse palco aqui. Estaremos em frente ao Supremo, depois iremos em frente ao Palácio do Planalto, vestidos de preto, porque realmente a gente tem que pintar de preto, parece um luto inteiro, sabe? E nós vamos assim construir o movimento de uma greve, a partir de nós. Nessa terça-feira a gente vai mostrar para eles quem somos nós, entenderam? Então eu tô aqui para elogiar todos vocês. Cada um vai chamar um, dois, três, quatro, cinco. Vamos fazer um efeito assim cascata. E vamos na terça-feira fazer muito barulho. Se vocês não querem barulho, se sentiram irritados ontem, façam alguma coisa. Ministro, dirigente, diretor-geral, seja lá o que for. Entendido? Então, eu tô aqui para elogiar todos vocês e chamar para terça-feira. Vamos se pintar de preto. Mas nessa guerra a gente vai vencer. A gente tem que se mostrar para eles que somos maiores. Obrigado aí por tudo. Depois do André Cubas, Ademário. Muito bem. Boa tarde a todos. Ademário, só um minuto. Depois do Ademário nós temos só mais 5 inscrições, tá? Vamos manter aqui a nossa assembleia para a gente poder fazer as avaliações juntos. Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todos. Eu estou aqui meio prejudicado na voz, mas é o seguinte, eu quero começar a minha falação completando aquela frase do poeta Arnaldo Antunes, que está no nosso último boletim, que diz: eu só quero saber do que pode dar certo. Como é que é o resto? Por quê? Como é que é o resto? Não temos tempo a quê? A perder. Então eu queria começar nesse sentido, que nós não temos que procurar é aquilo que dá certo. Temos que construir da forma que nós temos construído. Aqueles que estiveram aqui desde o início das nossas atividades aqui, viram que nós estamos num crescimento bastante positivo. Nós estamos numa mobilização crescente. E isso demonstra que não chega nada aqui empacotado para discutir. A própria categoria aqui discute. E isso é muito importante. Só que o tempo trabalha contra a gente. E a gente tem que trabalhar agora contra o tempo. Aqui nós temos a ampulheta. Isso aqui é uma coisa positiva para a gente mostrar para o Ares Brito que o tempo dele não é o mesmo tempo dos servidores do Poder Judiciário. Nós trabalhamos com uma outra perspectiva para aprovar esse plano. Então, terça-feira, eu acho que é por aí. A gente tem que jogar todo o peso em frente do Palácio do Planalto e dizer à doutora Dilma, mão de vaca, que ela tem que abrir a mão para dar o reajuste para os servidores do Poder Judiciário. Doutora Dilma, mão de vaca, os servidores estão na rua, a culpa é sua. E na quarta-feira? Na quarta-feira eu queria fazer aqui rapidamente uma amostragem. Quantos aqui já foram na comissão? Na CFT? Muito pouco, muito pouco. Nós, a cada momento na CFT, o governo coloca medida para protelar o nosso plano. O relatório já foi lido, já está pronto, está maduro para ser votado. O que está faltando ali é a pressão dos servidores. Se a gente jogar pressão na quarta-feira, na CFT, não com 50, com 100, mas com esse número aqui e com um número bem maior, a gente tem condições de colocar na pauta e votar o nosso PL. E na quinta-feira, a gente sim constrói uma grande uma grande paralisação, com avaliação nesse sentido, de todos aqueles que querem vir construir, são bem-vindos. Agora que não dá, é pra gente fazer discurso aqui separatista. Discurso separatista é prato cheio pro governo. Nós estamos patinando o tempo inteiro, consequência, a divisão da categoria. E nesse momento, só a união, só a disposição nossa de ir pra rua, nós vamos construir a nossa vitória. Quem sabe, faz a hora, não espera acontecer. Aprovação do PL, já! Jean, depois o Leonardo.
De novo, isso é muito a falar. Primeiro, eu gostaria de enaltecer aqui o trabalho que tem sido desenvolvido pelos companheiros delegados sindicais. Eu acho que sem a participação decisiva desses bravos companheiros, certamente muitos daqueles que estão aqui hoje não estariam, porque foi em função do trabalho de sala em sala. Eu falo porque eu nunca tinha ido à Justiça Federal fazer esse tipo de trabalho, eu que entrei agora na última, eu faço parte agora da nova direção, fui lá com a Renata, isso tem uma reprodutividade muito maior, no STJ também foi a mesma coisa, então eu não concebo que na hipótese de nós deflagrarmos uma greve, que esse conselho esteja dentro do comando da nossa greve. O conselho tem que estar no comando da nossa greve, porque são esses companheiros que estão travando o embate no dia a dia, muitas vezes se expondo e ficando figuras perseguidas no local de trabalho, figuras estigmatizadas. E nós temos que reforçar esses companheiros e enaltecer o trabalho deles, e por isso, na hipótese de deflagrarmos a greve, eu quero ver esse comando sendo composto por companheiros do conselho. Em relação ao TSE, eu fico muito feliz, extremamente feliz, que os companheiros do Tribunal Superior Eleitoral tenham conseguido ontem juntar centenas de... Ontem não, anteontem, né? Ontem, isso mesmo. Juntar centenas de servidores. Eu fui lá, realmente eu presenciei. Meus parabéns para os colegas. Agora, o que eu não posso concordar é que os companheiros queiram criar um movimento paralelo. Aí não tem como. Aí criou-se um problema. O companheiro Inês falou aqui, olha, nem mais nem menos. Então por que os companheiros da Justiça Eleitoral querem criar uma gratificação só para eles? Isso é mais. Isso não foi dito aqui. Não foi dito também que esse movimento lá surgiu também como um desdobramento, diga-se de passagem, do processo eleitoral. Porque tem companheiro do TJ que ao invés de fazer piquete no seu local de trabalho, foi pro TSE e deixou o seu fórum lá abandonado. Tem companheiro de outros tribunais que ao invés de ir lá pro embate solitário, muitas vezes, que o delegado sindical faz, foi lá pro TSE. Para quê? Para reproduzir o discurso separatista e estender uma disputa eleitoral que cessou com a posse da atual direção. Então eu não estou aqui preocupado, companheirada. Vou falar isso com maior tranquilidade. Eu não estou aqui preocupado com aquilo que nos aparta, com aquilo que nos coloca como diferentes, porque isso nós temos no dia a dia. Hoje o que nos coloca aqui, embaixo desse todo, é aquilo que nos une. O que nos une é o PCS. Não é uma gratificação para um grupo segmentado da categoria que, por uma razão que eu desconheço, acha mais merecedor do que os outros. Tanto é fato que eu quero que o companheiro diga do TSE quantas pessoas ficaram na porta do tribunal hoje. Nenhuma. Nenhuma pessoa, muito embora eles tivessem perna para fazer, mas não fizeram, porque a linha agora é essa. Do que o sindicato propuser, sou contra. Isso eu não admito. Pessoal, Leonardo. Boa tarde, pessoal, companheiros aí de luta. Vim aqui para fazer uma fala. Venho do sindicato dos bancários, fiquei 2 anos na Caixa, depois 2 anos no BRB. Aliás, contrário, primeiro 2 anos no BRB, depois 2 anos na Caixa. E lá a gente fazia piquete nas agências, tá? E a gente fazia uma greve bem construída. E uma greve bem construída não é chegar amanhã e falar, vamos começar a greve hoje, e querer que amanhã esteja 70% parado, 80% não. A gente começa porque a gente está vendo aqui que está aumentando cada vez mais o número de pessoas insatisfeitas, o pessoal não aguenta mais. Tá? Eu comprei um apartamento quando eu entrei no judiciário há 3 anos atrás e hoje acabei de fechar um negócio, estou vendendo meu apartamento. Isso é porque eu não era casado, eu casei no final do ano passado. Imagine quem é casado de vocês aqui, ó, tá por aqui, ó, não tá aguentando mais pagar tanta coisa. Eu tenho certeza disso. Então, pessoal, a greve é agora e a greve vai sendo construída com cada um de nós convencendo outros amigos para ir e se juntando a nós. A greve tem que ser agora. Tem outros estados que estão esperando Brasília e São Paulo entrarem em greve, porque fizeram uma greve no ano passado que não foi seguida por Brasília, tá? E Brasília é estratégico, São Paulo é estratégico, todo mundo sabe disso. Então essa greve tem que começar agora, tá? E quem votar pela greve aqui tem que fazer a greve, porque tem gente que levanta a mão e vai pro seu local de trabalho trabalhar no outro dia. Não, você tem que fazer o seu piquete e convencer os seus colegas. Lá do meu setor, viemos eu e uma colega na última assembleia, agora já fomos 5.
Ainda bem, nós vamos convencendo cada vez mais. Então todo mundo que está aqui, chegue lá no seu setor de trabalho e convença mais gente a entrar. Fizemos uma greve uma vez lá no banco, pela participação nos lucros, e os gerentes não estavam participando porque tinham função, dizendo que o cargo deles era em comissão e que não podiam participar, que senão ia sair do cargo. O banco fez o quê? Diminuiu a PLR dos gerentes e jogou para os técnicos. A greve acabou. Os gerentes lotaram a assembleia falando que não, que agora eles iam entrar na greve. Por que eles não entraram no começo? Então se você tem função, se o seu colega tem função, não tem nada disso não. Pode participar da greve. Só não pode participar da greve se você for fazer sozinho. Agora se todos os seus colegas que têm função também entrarem, não vão tomar a sua função não. É greve agora, a minha proposição é pela greve agora. Leonardo, qual o local de trabalho? PJDFT. Proposta do Leonardo, greve tempo determinado. Orlando. Boa tarde, companheiros. Eu sou do TSE. Eu quis só aqui corrigir aqui, a meu ver, alguns erros nas falas de dois companheiros que me antecederam. Uma delas é da companheira Inês, que lembrou bem da falha, apenas uma falha da Sheila em não citar o evento, o importante evento em prol da conquista do nosso PCS que aconteceu lá no TSE. Um evento de suma importância que de fato repercutiu no Brasil inteiro, né? Não só na área eleitoral, mas em todos os partidos, porque o documento foi enviado a todos os partidos. Então todos os políticos estão inteirados do que está acontecendo. E segundo, é dizer, Inês, que o sindicato sim estava presente ontem no TSE. Tá ok? Poderia não estar com toda a sua máquina, mas ele estava lá presente. Eu quero deixar claro que eu não sou diretor do sindicato mais. Eu sou apenas um servidor sindicalizado, perfeito? E atento a essas questões. Se o sindicato não estivesse presente, eu seria o primeiro a cobrar. E ele estava presente. Ok? Fique bem claro isso. Segundo, o que eu não consigo entender é que as pessoas que estavam ontem no TSE, extremamente animadas com o evento, porque a coisa tomou um rumo muito grande e importante. E eu não sei por qual efeito, porque uma outra condição ou outra necessidade, esse movimento foi desfeito. Era para nós termos repetido o ato ontem, hoje. Eu não sei por que alguém entendeu de que tudo que a gente construiu ontem era para ser desconstruído hoje. E foi o que aconteceu. Certo? Sabe para quê? No meu entender, eu não estou dizendo que eu sou o dono da razão. Mas eu tive a impressão de que vamos paralisar esse momento importante, positivo, porque senão os louros poderão se voltar para o sindicato. Pelo amor de Deus, gente, eu vou querer dar um recado aqui às viúvas da eleição, pelo amor de Deus, cara, enterrem seus mortos. Vamos pensar apenas no nosso PCS. Enterrem seus mortos. Nós estamos aqui. A eleição, se ela está sob júdice ou não, deixa a justiça resolver. A gente tem que caminhar juntos aqui no único objetivo, que é a conquista do nosso PCS. O resto, as divergências. Eu tenho divergência com certos diretores do tribunal, do sindicato. Se eu pudesse pegar no pescoço e arrancar o pescoço, eu arrancaria. E nem por isso eu vou deixar de acompanhar as determinações que através da Assembleia da Maioria, o meu sindicato acaba por impor por decisão da maioria. Então, quer dizer, é o que a gente tem que fazer. Então, enfim, eu queria informar que o TSE, de fato, nós paralisamos 227 servidores, 144 presentes, os outros turistas fazendo greve em shoppings, em casa, em suas residências, mas o que importa para o tribunal é que 227 pessoas pararam. E acredito que, em prol do nosso PCS, qualquer decisão que for tomada aqui, decisão positiva, os servidores do TSE estarão presentes.
Bem, pessoal, vamos começar falando da questão que o Orlando muito bem colocou. Quando nós começamos a nossa primeira assembleia, 5 diretores percorreram vários locais de trabalho e conseguiram trazer bastante gente para cá. E aí, depois que nós começamos nesse movimento, o que aconteceu? Com a entrada dos delegados sindicais efetivamente nos seus cartórios, nos seus locais de trabalho, aumentou mais ainda. Então o que está acontecendo? Está garantindo o tempo do Cleiton aqui pra gente. Vamos lá, Cleiton. Orlando, por favor, vamos. Os colegas aqui do TSE, vamos ter calma. O Cleiton vai fazer a fala e a gente vai para os encaminhamentos. Até o Cleiton e eu inscrito só. Então, pessoal, veja só. O que a diretoria está falando aqui e está querendo é que todo mundo que quer ajudar no movimento tem espaço. A Sandra, servidora lá do Leão Fagundes, se não me engano, recém-integrada aqui com a gente no judiciário, já está ajudando. Outras pessoas que não são delegados sindicais também estão ajudando. O movimento só cresce se cada um tomar sua consciência e cada um fizer a sua parte e trazer o outro. Agora tem que pensar assim, não adianta o Supremo querer criar uma gratificação para ele. Eu falei isso lá no TRT hoje, 40 servidores. Eu sou do Supremo, eu sou superior, eu quero gratificação para mim. Eu sou do TSE, também sou superior, quero uma para mim também. Minha colega aqui do STM também é superior, também vai querer uma para ela. Então cada tribunal, se cada um quiser uma gratificação para ele mesmo, a gente não vai para lugar nenhum. Nós precisamos da unidade. Quem quer trabalhar, compareça nas reuniões. Vamos aumentar, vamos discutir com os delegados sindicais e vamos crescer. Sem os delegados sindicais, não existe nenhuma diretoria que consegue levar uma greve. Eu falo para vocês, lá no TRT, eu e o Antônio Carlos percorrendo todos os locais, na Dalgida, para umas pessoas. E hoje cresceu. É possível crescer mais. Só depende de quê? As pessoas quererem trabalhar, querer unir, querer crescer. Essa é a palavra. Unidade, vamos crescer e vamos para a greve. Você nem trabalha no TSE, velho. Jailton, 3 minutos. Pessoal, por favor, aí, ó. Pessoal, por favor. Vamos garantir a palavra, pessoal, por favor, aí. O que a Sheila fez aí? Vamos 220 pessoas. Não, ela tá... Pessoal, a última falação, já vamos deliberar, ok? Pessoal, boa tarde. Aqui agora, da parte de baixo. Eu queria começar a minha falação dizendo para os companheiros com bastante tranquilidade que hoje é um dia que todos nós temos que estar felizes. Independente se nós disputamos a eleição do Sindijus ou não, se nós apoiamos chapa ou não, nós temos uma Assembleia representativa, nós estamos conseguindo construir. Os colegas do TSE construíram de uma maneira. Eu estive no TSE em outros momentos antes dessa construção. Fui lá, apanhei enquanto diretor do sindicato. Mas o que eu quero dizer para vocês hoje, independente dos acertos e erros que nós tivemos até agora, eu quero conclamar essa categoria como eu terminei a minha falação na última Assembleia. Nós temos tudo para sair daqui vitoriosos. Como nós saímos de um ato ontem que muita gente apostou que não daria certo. Nós não precisamos trazer para a nossa luta nesse momento agora essas pequenas discussões políticas. A questão da eleição do Sindijus está judicializada, nós sabemos. Deixa a justiça cuidar. Nós temos que cuidar do nosso interesse, do nosso reajuste. Esse é o momento que nós podemos dar uma prova, seja ex-integrantes de chapa 1, 2 ou 3. Nós precisamos sair daqui com um calendário que unifique essa categoria, que nós possamos dar um recado firme, porque eu tenho dito e defendido a nossa greve. Fazendo a disputa política ou não, eu tenho defendido
desde a plenária lá do Maranhão. Porque nós precisamos construir. E eu quero dizer para vocês, hoje nós estamos dando um grande passo para construir. Os companheiros do TSE, da forma deles, deram um passo para construir ontem. Deveriam continuar hoje. Tem muitos que estão aqui hoje, parabéns. Os companheiros do TJ, do TRT, do TST, do Supremo, do STJ, da Justiça Federal. Cada um está construindo a sua maneira. Agora vamos nos respeitar. Tirar uma decisão aqui que aponte para que essa Assembleia duplique, ou triplique, ou quadriplique para o próximo ato. Se alguns querem amanhã, como greve intermediária, por tempo indeterminado, que nós votemos, mas para que amanhã tenha compromisso de todos para estar mais forte. Se a gente vai definir por um ato, ou por uma Assembleia, ou por uma paralisação na semana que vem, que todos nós trabalhemos para que dê certo e para que todos nós estejamos juntos no que for definido pelo nosso sindicato. O sindicato não é meu, não é do Cledo, não é da direção. O sindicato é nosso, de toda a categoria. E eu quero fazer esse apelo para que a gente saia daqui com a proposta de consenso. Vamos fundir o ato que está na terça-feira, colocado pelo Jean. Vamos fundir com as 48 horas. 48 horas para concluir só o encaminhamento. 48 horas, quarta e quinta. Com o ato no Palácio Planalto na quarta-feira. E com a CFT pela manhã todo mundo. Proposta que unifica. Se o colega Leonardo e os companheiros lá aceitarem a unificação, a gente sai daqui com voto por unanimidade, mostra para o Supremo que nós queremos defender e vamos construir, gente. É o nosso apelo. Muito obrigado, gente. Bem, pessoal, agora vamos para os encaminhamentos, ok? Você tem proposta diferente das propostas aqui? Você tem outra proposta? Pessoal, já eu tô. Vamos ver aqui, só um minutinho. Nós temos a proposta. Pessoal, temos aqui na mesa, até que seja retirado ou não, a proposta de greve por tempo indeterminado do companheiro Leonardo. Temos a proposta do ato na segunda-feira no Palácio do Planalto, na terça-feira, perdão, e da paralisação de 48 horas, iniciando na quarta-feira, que é a proposta dos companheiros. Nós fizemos uma proposta de tentativa de unificar esse calendário. Nós estamos levantando as propostas aqui. Se houver alguma proposta divergente, a gente quer que os companheiros encaminhem. Nós estamos fazendo um esforço para consolidar, primeiro, a questão do calendário, depois a gente vai para as derivações que a Nájila colocou e outras pessoas colocaram sobre as outras questões da greve, ok? Então, pessoal, tem alguém que tem mais alguma proposta diferente das apresentadas? Faz as propostas. Saiu todo. Ô, Jair. Saiu. Quais são as propostas? Quais são as propostas? Pessoal, repetindo, a proposta de greve por tempo indeterminado, a partir de hoje, do companheiro Leonardo. A proposta de 48 horas apresentada pelo Eldo e algumas pessoas que citaram aqui. E o Jean propôs o ato na terça-feira, e o Ademar, Jean e Ademar propuseram o ato na terça-feira, em frente ao Palácio do Planalto. Nós estamos... 4 atos da CFT e quinta paralisação de 24 Sim, horas. nós estamos sugerindo que o ato migrasse para quarta-feira, dentro das 48 horas, dentro da paralisação. É isso, tá certo? Então, para fechar o que nós temos, o Leonardo quer modificar a proposta e o Odilon para apresentar. Pessoal, 1 minuto para apresentar a proposta aqui. Depois, não é, Odilon? Depois dessa votação. Já com o indicativo faz o ato na quarta-feira e já faz a votação na quarta. E já com a Assembleia já. A Assembleia ou antes ou depois do ato, já com o indicativo de guerra. Ele está propondo 24 horas com paralisação, com a Assembleia final já na quarta-feira.
Ao invés de 48. Ao invés de 48. Por quê? Então, mas se não precisa, vamos deixar o segundo momento. Não, deixar pro segundo momento, faz tudo agora, pô, porque depois o pessoal dispersa. Fala qual que é a proposta. Não, a proposta de adquirir 100 cornetas e 20 faixas. Dilma, respeite o servidor do Poder Judiciário. Pessoal, a proposta do Aldinon aqui está incorporada, tá, as demais propostas. Deixa eu colocar qual é a proposta dele. Está incorporada as propostas, mas a gente vai votar, ok? A proposta dele é que o sindicato adquira 100 cornetas de vuvuzela, vamos e fazer 20 faixas de uma respeito ao servidor do judiciário, ok? Então a gente coloca o judiciário e o MPU. Muito bem. Pessoal, nós estamos construindo um acordo aqui com todo mundo que fez proposta da gente fazer no dia 20, na quarta-feira. Primeiro, uma visita à CFT pela manhã, né, o ato lá na CFT, construindo à tarde um grande ato em frente ao Palácio do Planalto, tá certo? Na quarta-feira, tá certo? E uma assembleia para que nós possamos decidir a greve por tempo indeterminado. Vamos construir o indicativo da greve, Ademar. Quarta-feira está paralisado, se a gente definir isso. Pessoal, tem alguma dúvida? Paralisação a próxima quarta-feira, dia 20, com a assembleia ao final, com o indicativo de greve por tempo determinado. Dentro da paralisação, nós iremos à CFT pela manhã e um grande ato no Palácio do Planalto à tarde, ok? Não havendo dúvida, tendo só uma proposta, eu vou encaminhar a votação. Aqueles que concordam... Quarta já vai ter assembleia, já começa na quinta, ok? Essa foi a proposta de consenso que o grupo colocou aqui. Se a assembleia de quarta decidir, quinta está parado. Pessoal, em regime de votação, um apelo aqui aos companheiros também, na quarta-feira, tá certo? Em regime de votação, aqueles que votam favoravelmente a nossa paralisação de 24 horas, na próxima quarta-feira, dia 20, com ato no Palácio do Planalto e na CFT, e assembleia ao final, com indicativo de greve por tempo indeterminado, levanta sua mão. Vamos levantar, gente, vamos ficar em pé todo mundo. Vamos ficar em pé. Ok, pode abaixar. Aqueles contrários à proposta. Com 2 votos contrários, 3, 4, com 5, 6 votos ao contrário. Jailton. Abstenções. Ok, a Assembleia por ampla maioria definiu. Pessoal, nós agradecemos a presença de todos. Vamos construir um grande ato no dia 20. Vamos participar da CFT. E nós vamos dar um recado para Dilma lá no dia 20. Servidores na rua! Dilma, a culpa é sua! Servidores na rua! Eu queria colocar, porque se a gente... Só existe turma de greve. Eu entendo. Se tiver em greve. Eu entendo. Eu queria sugerir que não fosse turma de greve, então, algum comitê de organização de mobilização. Mas vai continuar se reunindo, nós vamos chamar pessoas dos locais. Sim, foi incorporado. Eu sei. Que era quarta-feira, não falou o horário. Não, de manhã na CFT e à tarde o ato vai ser colocado no nosso site. Tá certo? O horário do ato, provavelmente às 15 horas do Palácio. A maioria decidiu por greve geral por tempo indeterminado, não foi isso? Não, a maioria decidiu pela paralisação de 24 horas no dia 20, com a avaliação da greve por tempo determinado a partir do dia 20.
tá? Para retomar isso. Eu ia botar a sugestão que fosse criado algum comitê, alguma coisa, para ter aquela questão de todo mundo se sentir representado. Pessoal, o transporte não está lá em cima, está aqui as ônibus estão atrás da tenda e os ônibus estão aqui na